tarde a todos. Vamos dar início à sessão 7, né? Com o tema pé diabético, o grande desafio do cirurgião vascular. Acho que é um tema extremamente importante para a gente discutir, para o cirurgião vascular discutir. Acho que como a varizes é o dia a dia do cirurgião vascular, né? Eu, como cirurgião vascular e endovascular, lido diariamente com pé diabético, seja infeccioso, isquêmico, as várias modalidades. E acho importantíssimo essa mesa que foi criada. A gente vai ter aqui grandes palestrantes, né? E vamos começar pelo Dr. Eliud, que vai falar da anatomia cirúrgica do pé diabético, procedimentos práticos. Por favor, Dr. Eliud, pode começar. Obrigado, Jean, Marcela, Gutenberg, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nessa tarde. Vamos tentar falar alguma coisa para os senhores sobre a anatomia cirúrgica do pé diabético. Eu não possuo conflito de interesse. Esse é o conceito que vem desde o século XVIII, né, que o cirurgião vascular acabou acampando, de Dr. Serrote. E nós temos muito que aprender em termos de Serrote, tanto com ortopedia quanto com os fisiatras, porque de uma boa amputação, de um bom procedimento, nós vamos com certeza levar esse paciente a uma boa reabilitação. Estamos falando de uma patologia com 285 milhões de habitantes atualmente, evoluindo para quase 450 em bilhões em 2030, com risco de amputação 15 vezes maior no diabético, com 50% de amputações membros inferiores não traumáticas, 85 delas precedidas de uma úlcera no pé, sendo a neuropatia de forma isolada atingindo em torno de 40 a 60 milhões de pessoas. Isso tudo leva a uma qualidade de vida ruim, um risco de morte precoce, sendo que um terço desses pacientes, sabidamente, não tem nenhum tipo de conhecimento do que seja a neuropatia diabética. Estamos falando de uma doença sistêmica, que é a principal causa de mortalidade cardiovascular nos pacientes jovens, é a principal causa de mortalidade no paciente diabético a longo prazo, é a principal causa de cegueira juntamente com glaucoma, a principal causa de nefropatias e insuficiência renal juntamente com a hipertensão arterial e a principal causa de amputação não traumática no mundo. Os dados são alarmantes, nós estamos falando em Covid, mas temos que lembrar que algumas patologias têm índices de epidemia ou até de pandemia. Nós estamos aqui em quinto lugar, evoluindo para um honroso quarto lugar em número de pacientes diabéticos, e o grande problema é que todo o custo que esse paciente desenvolve ao longo do percurso da sua doença não todo aquele montante de dinheiro não chega a quem deveria, que é exatamente o paciente que necessita de um atendimento um pouco mais precoce, evitando maiores complicações. Sabemos que a via de ulceração de amputação do pé diabético, ela passa pela neuropatia, na sua maior parte, pela angiopatia, sendo que a microangiopatia leva às várias formas de neuropatia, como sensitiva, autonômica e motora, nessa ordem. Portanto, se um paciente tem uma neuropatia motora, provavelmente já tem uma neuropatia autonômica sensitiva, e se tem uma neuropatia autonômica, ele vai ter também uma neuropatia sensitiva. Isso tudo leva à alteração da biomecânica, e a limitação e a mobilidade articular é o fator antipatogênico principal para o desenvolvimento dessas úlceras. Então, nós estamos falando de um atendimento precoce, quando nós falamos de pé de risco, é um paciente neuropata ou paneuropata, que não apresenta nenhum tipo de lesão ou de solução de continuidade, ao contrário do pé diabético, que é um processo de com infecção, ulceração e destruição de planos profundos, associados à paneuropatia ou doença vascular. As teorias já são conhecidas, teoria neurotraumática, hipervascular, e a teoria inflamatória de fatores conjugados, sendo que a teoria somática, de polineuropatia somática com insensibilidade e trauma repetido, é o principal fator antipatogênico na maioria dos casos. Então, você tem a desordem neuropática instalada, com alteração da biomecânica, isso leva à calosidade, o trauma repetido leva à hemorragia dentro dessa calosidade, ela acaba ulcerando e formando a conhecida úlcera plantar. Precisamos desse diagnóstico precoce para uma atenção qualificada, vai desde manobras simples, como monofilamento, a métodos um pouco mais sofisticados, como tomografia e ressonância em T1 e T2. Isso tudo para fazer um atendimento precoce e resolutivo de cada caso. Avaliação vascular, não precisamos comentar aqui, basta lembrar só do ITB, que quando você tem uma dificuldade de uma certeza desse ITB no paciente diabético, você pode lançar a mão da pressão de artério, que você consegue definir muito bem, evitando então esse tipo de catástrofe
que é um quadro de isquemia crítica, há pouco que se fazer, senão uma amputação maior nesse membro que nós tentamos evitar. Nós precisamos de um atendimento multidisciplinar, isso já é um consenso mundial, para evitar exatamente no retardo e no atraso de diagnóstico simples, que poderia, com certeza, evitar uma mutilação nesses indivíduos. Precisamos também entender a classificação nesses pacientes. Eu utilizo todos os tipos de classificações. A classificação de Wagner, Pérez e a de Caiafa modificada, nós utilizamos na atenção primária. Na atenção secundária, nós já passamos a utilizar a classificação de Wi-Fi, e na terciária praticamente deveria ser obrigatório, porque é onde você trata também os doentes isquêmicos, e prognóstico com a classificação de Wi-Fi, ela é muito mais fiel. Então, ela tem um peso muito maior que todas as outras. Precisamos entender, então, da anatomia, tanto na face medial, tanto na face lateral do pé, que você tem sistema de sustentação ósseo, músculo, articulares, ligamentares, e que dependem de uma harmonia entre eles para que você mantenha essa biomecânica o mais fisiológica possível. É preciso entender que o arco plantar, ele é fisiológico. Quanto mais fisiológico, mais você tem um equilíbrio nessa biomecânica, e quando você instabiliza ou você tem um arco retilíneo ou um arco alterado, você culmina, então, na maioria das vezes, com ruptura de ligamentos, tendões, como aqui apresentando o tendão do calcâneo. Precisamos entender também a anatomia, onde fazer uma melhor delimitação dessa amputação, dessa mutilação, se é no antepé, se é no médio pé e se é no retropé, respeitando o setor ligamentar e o setor de proteção articular nessas amputações, porque a exposição de cápsula articular e de articulações, fatalmente, por ser um tecido pouco vascularizado ou avascularizado, propicia, então, o aparecimento de novas manifestações e infecções. Precisamos entender que o dorso do pé e a região plantar têm situações de sustentação diferentes. O dorso do pé ele é mais ligamentar, ele tem um sistema complexo de equilíbrio na dorsiflexão, e as musculaturas intrínsecas, os lumbricoides, basicamente só são utilizados em alguma situação patológica, e que aí sim eles têm um poder maior de contrátil e vão levar a determinadas consequências na deformidade do pé. A face plantar ela é mais importante do ponto de vista muscular, porque ela é muito bem apresentada, ela é muito bem estruturada, e as contrações musculares repetidas nesse segmento levam fatalmente a uma deformidade maior, e por isso nós precisamos de manter esse equilíbrio. E aqui eu trago o doutor Eduardo Araújo, com quem eu vou apresentar alguns slides da sua aula, do nosso curso de pé diabético, que é realizado anualmente, começou ano passado. Então nós precisamos manter esse equilíbrio, e o desequilíbrio se dá ou pelo médio pé ou pelo retropé, e todas essas deformidades e as suas consequências já são bastante conhecidas. Temos forças antagônicas, onde o fibular curto e o tibial posterior, o fibular curto como inversor, o tibial posterior como inversor, o tibial anterior como dorso flexor, e o tendão de Aquiles como principal flexor plantar. Isso tudo alterado te leva a essas deformidades, e leva, então, ao que nós vamos apresentar aos senhores, como as ulcerações, principalmente as ulcerações do dedo, que é o local de úlcera mais comum, onde os dedos engarro e dedo e martelo são os mais frequentes. Eles podem estar de maneira rígida ou flexíveis, como nós colocamos no slide anterior. Isso tudo leva a uma ulceração, calo, úlcera, hemorragia, infecção, e aí, nesse caso, nós podemos ter tanto uma úlcera plantar quanto uma úlcera no dorso dessa falange. Temos facilidade e tranquilidade para tratar esses pacientes de maneira ambulatorial, com tenotomia. Isso também já é bem consagrado. São procedimentos ambulatoriais em que você recupera a fisiologia, ou parcialmente a fisiologia desse pododátilo, evitando com isso que esse ponto de pressão fique em contato com a região plantar e com o solo. Isso leva nessa série de casos aqui, 76 tenotomias, 100% de cicatrização e 0% de reulceração no dedo. É uma estatística importante, com 15% de taxa de transferência dessa ulceração, ou seja, você melhora essa condição, pode até agredir a um pododático contralateral, mas numa fase inicial você também consegue fazer manobras que evite, então, a progressão da calosidade da ulceração, e, portanto, você pode usar como terapêutico, como profilático essas tenotomias. No caso das úlceras do antepé, o pé equino se faz muito importante, e aí já há necessidade de um ortopedista para que faça algum tipo de alongamento
do tendão de Aquiles. Nesse trabalho, o alongamento mais o gesso de contato total, ele deu 100% de cicatrização com 38% de reulceração. Quando você utiliza somente o gesso de contato total, 88% de cicatrização e 81% de reulceração. Então, alguns casos, senhores, só para a gente discutir mais à frente, né, uma úlcera plantar, bem definido pela ressonância. O paciente, então, ele é submetido a um processo cirúrgico para retirada desse osso com infecção, e trabalhado, então, a tenotomia e o alongamento do tendão de Aquiles e o restabelecimento fisiológico da biomecânica. Para se fazer isso, nós precisamos de fazer bloqueios, e a maioria dos nossos casos nós fazemos com bloqueios de nervo periférico, com anestesia local. Essas são as regras. Eu já passei essa aula para o Gutenberg, ele pode passar para os senhores, não tem muita mistura nessa receita de bolo. Precisamos saber só o volume de 2 a 5 ml por nervo, aguardar a latência um tempo, né, fazer anestesia e sair por aí fazendo. É importante você definir e mapear a sua área de atuação para você fazer uma boa anestesia nesse membro. Eu sempre começo com o nervo fibular, passo depois para o pentabloque, onde nós temos que fazer que toda a anestesia dos nervos plantar medial e plantar lateral, quando é úlcera calcânea. O nervo safeno e o nervo sural também é importante de serem anestesiados, que eles têm a parte lateral e a parte medial do pé com essa função de atuação sensorial. E aí, então, eu tenho todo um planejamento cirúrgico a partir de uma anestesia bem feita, com bloqueio de nervos periféricos, né? Só para ilustrar para os senhores. Então, aqui a importância aqui do nervo sural, quando você tem aqui o nervo fibular e as suas duas facetas, medial e lateral, a presença do nervo sural e todo o nervo tibial posterior acompanhando a artéria tibial posterior, e você tem todo esse leque de opções, só para mostrar para os senhores como fazer, uma anestesia sempre direcionada à área de atuação. Aqui o bloqueio, a cirurgia, ela pode ser realizada para ressecção óssea mais completa, para restauração, retirada de sesamoides e cabeça de metatarso, tenotomias com a retirada e a ressecção do tendão do fibular, facilitando a cicatrização, e aqui associado ao gesso de contato total, e uma ressecção de cabeça de metatarso e a cicatrização praticamente completa da lesão. Mais um outro caso, só para ilustrar aqui, esse caso foi feito praticamente essa semana, uma tenotomia do tendão flexor do dedo, fazendo o retorno imediato fisiológico dessa biomecânica do pododáctilo que está sendo tratado nesse momento. Era isso que nós gostaríamos de passar aos senhores, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa tarde e aguardamos aí agora a próxima palestra do Dr. Caiafa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eliude, se ateve ao tempo, aos 10 minutos, parabéns. E só queria confirmar se os dois debatedores estão na sala, doutor Davi Damasceno e doutor Francisco Xavier. Poderia confirmar, doutor Davi Damasceno e doutor Francisco Xavier, se estão na sala? O doutor Davi está na sala, o doutor Francisco Xavier está entrando ainda, tá bom? Mas o primeiro doutor já está também, tá bom? Ok, obrigado. Então, dando continuidade à nossa mesa, eu quero convidar o doutor Jackson Caiafa para fazer a próxima palestra, procedimentos ambulatoriais no salvamento do pé diabético. Doutor Caiafa, são 10 minutos. Está na sala, o doutor Francisco Xavier está entrando ainda, tá bom? Mas o primeiro doutor já está também, tá bom? Ok, obrigado. Ok. Então, pode começar, Caiafa, por favor. Caiafa, não estamos ouvindo. Eu pensei que você tinha autorizado aí. Pode começar, pode começar. Boa tarde. É um prazer muito grande, uma honra estar com vocês todos aqui para falar do maior problema de saúde pública que a vascular tem, que é o pé diabético, né? E que tem condições de podermos combater adequadamente, e a gente sabe as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias, principalmente pessoas que se dedicam, como nós,
ao pé diabético, né, de fazer com que a saúde pública, principalmente, reaja adequadamente. Não quer dizer que o pé diabético exista só para o paciente mais pobre, mas, né, ele é muito mais grave desse paciente. Bem, os procedimentos ambulatoriais, né, a gente pensa inicialmente, quando se fala em procedimento ambulatorial, em cirurgia, mas diversos procedimentos, eu não quero dar aqui, diversas coisas têm que ser consideradas, né, diversas atuações têm que ser consideradas como procedimentos que levam ao salvamento do pé diabético. A começar com as consultas periódicas sistemáticas do pé, com observação direta do pé, que infelizmente a maior parte dos endocrinologistas, a maior parte dos cirurgiões vasculares não faz com seus pacientes diabéticos, né? A educação permanente de equipes de saúde, pacientes familiares no sistema público é primordial, procedimentos podológicos periódicos e rotineiros, a utilização de órteses, próteses, gesso de contato total para retirada da carga, né? E, finalmente, a cirurgia ambulatorial, que acaba sendo a mais famosa, mas ela só acontece quando a complicação já aconteceu, né? Ela só vem depois da complicação. Tá? A consulta periódica deve ser feita, deve obedecer uma rotina adequada do exame do pé do diabético, né? Utilizar meios de registro dessa consulta para que você possa se orientar depois sobre o que tinha e o que aconteceu de novo, e principalmente usar uma classificação de risco que permita, no setor público principalmente, não a classificação para tratamento, né? Essas outras classificações já mostradas pelo Eliud são classificações muito boas para orientar tratamento, mas não para orientar para onde você vai, que a rede primária vai encaminhar e quando ela vai encaminhar. Para isso, eu continuo usando essa classificação que é utilizada até hoje aqui no município do Rio de Janeiro, no município, na Secretaria Municipal de Saúde, que é muito adequada para esse tipo de situação. Então, é importantíssimo que isso aconteça, né? Os programas têm que ser regionalizados, com referências bem estabelecidas, né? Quem fez isso e quem faz isso, como o Eliud faz muito bem no Espírito Santo, sabe que o atendimento básico é fundamental, porque senão esse paciente vai chegar muito tarde para a gente, mas tem que haver o atendimento secundário. E eu trabalho muito hoje para que a sociedade apoie a podologia em toda a rede primária e na rede secundária do atendimento ao pé diabético. Acho que é primordial isso. A educação permanente das equipes de saúde, das equipes primárias de saúde principalmente, ela é fundamental. Se não houver essa educação, essa equipe, que é a que tem o primeiro contato, ela nunca vai identificar precocemente esse doente e possibilitar que a gente impeça as complicações mais graves e que nos permita salvar esse pé diabético, né? Essa educação é primordial e nós temos esse problema, inclusive, no nosso atendimento na saúde suplementar, porque o próprio endocrinologista, que é a rede primária do pé diabético, é a rede secundária do diabetes, mas é a rede primária do pé, né? E muitas vezes ele demora muito para encaminhar esse paciente, né? E essa educação do paciente também, e da equipe de saúde, é primordial, né? Assim, a presença do podólogo na rede primária da saúde pública do Brasil é uma responsabilidade nossa também. Nós temos que batalhar por isso. Não adianta batalharmos só pela cirurgia vascular. Sem a presença desse podólogo capacitado em pé diabético, né, adequadamente em pé diabético, nós vamos continuar com muitos problemas ainda, né? Com uma capacitação adequada permite que um paciente desse aqui, com procedimentos relativamente simples, tenha diminuído o risco da perda do seu dedo, da perda do seu pé, com ações bem simples e supervisionadas pela enfermagem e pelo médico do setor. A presença de órteses, próteses, gesso contato total, já em nível secundário, tanto na prevenção como no tratamento, as órteses e próteses e o gesso no tratamento, né, de uma úlcera, por exemplo, com 7 anos de evolução,
e que em 59 dias você consegue a cicatrização dessa úlcera, 60 dias você consegue a cicatrização dessa ulceração. Claro que esse tratamento deve ser seguido pela colocação, pela implantação de um projeto que permita a ortetização rotineira desse paciente. E não o que nós temos hoje, que é uma ortetização do quando consegue e quando pode. Né? Nesse primeiro caso, no Hospital da Lagoa, né, nós não tínhamos essa ortetização de jeito nenhum. E tínhamos que improvisar com sandálias superpostas para poder fazer um local de retirada de pressão, até que conseguimos. Um outro caso também de gesso contato total, que evoluiu, né, depois de mais de 4 anos de ulceração, em 62 dias, praticamente cicatrizada. Né? Nesse caso, nós já conseguimos fazer a órtese após a cicatrização. Esse outro caso são pacientes difíceis, né? As úlceras, os mal perfurantes plantar de calcanhar são difíceis de serem tratados. Né? Um ponto de altíssima pressão, você com o gesso contato total adequado, você consegue, em 7 semanas, você consegue a cicatrização desse mal perfurante plantar, e depois com uma boa palmilha, uma boa ortetização, você consegue. Em relação às cirurgias ambulatoriais, né, são cirurgias que são realizadas em regime ambulatorial e que não demandam internação maior que 24 horas, podendo necessitar de pernoite. Isso aí, a partir de 2008, com a resolução do CFM 1886, né, as coisas ficaram mais claras do que se pode fazer, mas, em compensação, para o pé diabético, elas pioraram porque dificultaram ao exigir muitas coisas para você fazer a cirurgia nesse paciente, que é uma cirurgia, né? Apesar das técnicas que o Eliud mostrou de anestesia, que às vezes a gente usa, né? Principalmente esses bloqueios distais do pé, muitos, ou talvez a grande maioria, né, desses meus pacientes, e provavelmente do Eliud também, você pode fazer essa cirurgia sem anestesia absolutamente nenhuma. Né? Paciente mais grave, com a neuropatia mais grave, tem uma neuropatia sensitiva muito profunda e que você muitas vezes não precisa fazer a anestesia desse paciente. Essa resolução do CFM trouxe uma classificação dos estabelecimentos que poderiam fazer. A unidade tipo 1 é praticamente um consultório isolado, né? Não exige muita coisa e permite que você faça muitas coisas. A unidade tipo 2 é uma unidade um pouco maior, né? Mas já deve contar com sala de observação, de recuperação, o que dificulta para você, no consultório isolado, fazer isso. Muitas dessas cirurgias se faz assim mesmo, porque são cirurgias realmente muito pouco agressivas e que podem ser realizadas sem um cuidado maior, desde que o paciente tenha um estado geral melhor. Essa cirurgia tem que ser sempre suspensa se esse paciente estiver sem acompanhante. Talvez seja uma das coisas mais importantes. Tá? Mas é extremamente importante o consentimento informado do paciente. Ele tem que saber o que precisa fazer, o que vai ser feito com ele. Né? Então, numa tipo 1 ou tipo 2, você faz com certeza, com clareza, né, uma infecção periungueal no paciente mais grave, sem anestesia nenhuma, no caso específico aqui, uma retirada da unha com limpeza adequada da infecção, um antibiótico para casa, e esse paciente volta, né, 2 semanas depois, totalmente curado. Você tem um calo ulcerado, um calo hemorrágico já infectado, em que parece ser muito pior se você agir precocemente nesse caso, como nós fizemos aqui, uma limpeza, um debridamento feito sem nenhuma anestesia, e você só com isso aqui já reduz a pressão plantar que leva à ulceração e que piora a ulceração, e com uma sandália de alívio anterior, você já pode mandar esse paciente para casa imediatamente. Né? Outra coisa que eu faço sistematicamente, inclusive no consultório, são as amputações parciais de dedo. Né? Claro que esse paciente tinha uma osteomielite, quando tinha um toque no osso nessa falange distal do hálux. Essa cirurgia é feita
no próprio ambulatório, no caso aqui foi no próprio consultório, né? E o paciente evolui bastante bem, né? E aqui é interessantíssimo, né? O Eliud citou isso ali de passagem também, mostrar que quando você tira uma pressão num determinado lugar, ela migra. E se você não tiver a atenção adequada, no caso desse paciente, toda a pressão que era exercida sobre o hálux passou para o segundo e parte para o terceiro pododáctilo, que era o pododáctilo Zingarra. E aí por 10 minutos, viu? A realização da osteotomia aqui, da tenotomia, é primordial. Conversei com algum atraso, tá? A mesma coisa aqui, parecido com aquele caso do Eliud, só que já havia, no caso aqui, já havia osteotomia elite, né? Também uma amputação de dedo, com evolução excelente. Esse paciente aqui é muito rebelde, perdeu sucessivamente seus dedos, até perder o último aqui, todas as cirurgias feitas em ambulatório, né? As unidades tipo 3 e tipo 4, né, nosso hóspede, presidente do Congresso, o Dr. Gutenberg, tem condição de fazer isso. Acho que o Eliud também tem condição de ter uma unidade talvez tipo 3 e até 4, se for anexa ao hospital, e pode fazer praticamente todos os tipos de cirurgia, até amputações um pouco maiores, né? Essas amputações foram feitas lá no Hospital da Lagoa, num tempo que essa resolução não estava em vigor, né? A evolução do paciente é muito boa e saía já protetizado e ortetizado do hospital, né? Mesmo em situações em que, após uma pequena amputação, sem o cuidado que deveria ter sido feito na época de de fazer o raio-x, né? A infecção se prolonga e você, ainda no ambulatório, pode fazer a ressecção e o tratamento adequado dessa complicação, né? Osteomielite de quinto pododáctilo são cirurgias bastante simples e que podem ser feitas em nível ambulatorial, desde que você possa dar um apoio a esse paciente depois, né? Algumas cirurgias são maiores, como essa aqui, uma grande infecção, né, no osteomielite da cabeça do primeiro podo, né? Com uma ressecção maior. Esse paciente, provavelmente, o ideal é que ele faça pelo menos 24 horas, né? No hospital deveria estar numa unidade tipo 3 ou tipo 4, né? Evolui bem. E lá mesmo nós chegamos a fazer, naquela época, computações transmetatarsêmicas totalmente ambulatoriais. O paciente ficava 2 horas lá no polo, em observação, e foi embora. Tanto esse paciente aqui, com muito boa evolução, como esse outro aqui, né? Inclusive depois com um retardo da evolução. Ele fez uma osteomielite do corpo do quinto, que foi reoperado e finalizou muito bem a sua cirurgia, né? Existem critérios bem rígidos hoje para que você possa operar esse doente. Isso dificulta um pouco, mas dá maior segurança a esse paciente, né? E a gente tem que lutar para ter melhores condições de atender esse grupo. O médico responsável, quer dizer, essas unidades deverão ter um responsável técnico específico, mas tanto esse responsável técnico como o médico executante, porque é ele que vai fazer a indicação, o preparo para o operatório e a evolução pós-operatória desses doentes. Desculpe interromper, mas a coordenação do Congresso está pedindo para, se você for possível, partir para a conclusão, eu lhe agradeceria. Acho que teve mas tudo bem. Material necessário em cada área é importante, mas muito exigido hoje, né? Os recursos humanos são os recursos humanos normais de enfermagem, nutrição, e para 3 e 4, coisas mais avançadas, tipo hospital, né? Então, para terminar, as grandes vantagens são para o paciente, com alteração mínima da rotina, uma melhor avaliação da relação médico-paciente, um menor risco de infecção, redução da incapacidade física e uma mortalidade menor pelo atendimento precoce. As vantagens do sistema de saúde é a diminuição do custo, que é uma diminuição que chega a 46% nas unidades satélites, a 55% nas unidades autônomas e a 11% nas unidades integradas. Disponibilidade dos leitos hospitalares, nós sabemos que para amputar um dedo de um paciente, muitas vezes ele fica internado
6, 7 dias, e o atendimento precoce e eficaz das necessidades do portador de pé diabético. Tá? Basicamente é isso. Obrigado, Caiafa. Desculpe lhe interromper aí, temos um tempo a cumprir. Foram 4 minutos, Rodrigo, só para o controle, no total. Ok, 15? obrigado. Um pouco mais. Tá bom, obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela paciência. Sempre, com você sempre. O próximo palestrante é o Dr. Marcelo Moraes, que vai falar sobre quais os curativos disponíveis e como avaliar a sua melhor indicação. Por favor, Marcelo. Não estamos ouvindo, Marcelo. Acho que seu microfone está desligado. E já vocês enxergam o meu slide? Não, ainda não, doutor. Já estamos ouvindo você, mas ainda não compartilhou a aula. Não. Agora foi? Não, ainda não. Não, ainda. Não. Agora eu vou pedir para o pessoal da técnica me ajudar. Então vamos lá. O slide Doutor, já está. O senhor está indo lá em share, lá embaixo, compartilhar, né? Tela. Perfeito. Sim. O senhor seleciona o PowerPoint ou o Keynote, né? Que o senhor está querendo compartilhar. Ele está com ele aberto, né? Ok, está chegando aqui agora. Chegou. Ok, perfeito. Agora, Marcelo. Podemos continuar já, doutor. Perfeito. Abrir a câmera, por favor, que o senhor fechou sua câmera. Vamos lá. Pronto. Perfeito. Agora podemos ver? Podemos, está ótimo, perfeito. Boa tarde a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a organização, o pessoal do Rio Grande do Norte da Paraíba, pelo convite especial do Dr. Guterberg Gurgel. Para mim é uma honra participar com colegas tão eminentes aí na área de pé diabético e para falar sobre um tema tão relevante que é o pé diabético, né? Sem dúvida um dos grandes problemas, como foi citado, de saúde pública não só no Brasil, mas no mundo todo. Só para ilustrar, um problema que tende a se agravar, enquanto vemos uma série de outras patologias sendo controladas e aparentemente vemos o pé diabético só crescer nos últimos anos. Né? Um quadro parecido foi mostrado pelo IUD. Lá em 2015 nós tínhamos cerca de 13 milhões de diabéticos e agora nós já temos aí 16,8, sendo que em 2030 existe a previsão para ser mais de 21 milhões de diabéticos no Brasil. Tá? Então realmente é um número muito importante. Um aumento um pouco maior que a média mundial na América do Sul, enquanto a média mundial é de 51%, a gente tende a crescer aqui na América do Sul um pouquinho acima, 55%, mas o que chama mesmo a atenção, o Eliud também chegou a comentar na apresentação dele, falou que 1/3 dos pacientes não desconhecem a sua própria neuropatia, mas dados mundiais indicam que isso é bem pior, na verdade, mais da metade não sabe nem que tem diabetes, ou seja, esses pacientes não estão fazendo algo que é absolutamente fundamental, na verdade é que o mais importante que é a prevenção, é o controle glicêmico para evitar as complicações do pé diabético. Dito isso, feita essa introdução, não tenho nenhum interesse a declarar, conflito de interesse para declarar, a não ser estar mais preparado para atender essa demanda crescente de gente, sabendo que essa é uma das grandes áreas de atuação da nossa especialidade, tanto da angiologia quanto aí da cirurgia vascular. Enquanto nós não estivermos fazendo a prevenção adequada, úlceras aparecerão no diabético, isso é mais crítico, seja pela natural imunossupressão dessa população, seja pela vasculopatia. O fato é que 20% das úlceras simples vão complicar, vão atingir planos profundos, onde até 1/3 dos pacientes vão sofrer algum tipo de amputação. Enquanto o menor, de dedos de pé, você ainda mantém alguma mobilidade, enquanto o maior, muitos perderão a capacidade de deambulação. Certo? Olhando pelo outro extremo da equação, 70% das amputações foram precedidas por algum tipo de ulceração no pé. Durante a pandemia eu perdi a conta de quantas aulas eu vi online, mas muitas traziam
eu fazia muita ênfase. A experiência pessoal do apresentador, eu tentei fugir um pouquinho dessa área comum. Tá? Isso é legal, mas o nível de evidência disso é meio restrito. Então eu tentei dar um aspecto um pouquinho menos pessoal e, de forma geral, eu tentei basear essa apresentação mais em guidelines e revisões sistemáticas. E ao me debruçar nessa tentativa, o que a gente observa que os estudos, o salto aos olhos é exatamente esse. Nenhum curativo tem uma superioridade sobre a cicatrização de feridas sobre outro curativo qualquer. Os trabalhos que falam algo diferente ou tem muito viés, ou geralmente foram aplicados em populações realmente muito pequenas, populações anedóticas. Isso é ruim, porque não temos um norte baseado em evidência, em fortes evidências. Mas, por outro lado, é bom, nós temos a liberdade de fazer uso do bom senso. O bom senso é textualmente dado pelo Guideline americano, que é isso aqui. O paciente está tendo uma cicatrização favorável. E o que é uma cicatrização favorável? Em torno de 10% a 15% de diminuição diária por semana, e eu particularmente gosto mais, talvez por características nossas aqui do Brasil, pelo menos no meu serviço, de avaliar um pouquinho mais a longo prazo. O que a gente considera uma cicatrização favorável? Pelo menos 50%, em torno de 4 até 6 semanas. Tratamento aqui inclui curativo, está indo bem, mantém, não atingiu a meta, não é aquela meta da Dilma, mas claro, não está indo bem esse curativo, você troca. Questão de bom senso. Mas o tratamento é muito mais do que só o curativo. A infecção precisa estar controlada, precisa haver um bom aporte sanguíneo à lesão, muitas vezes será necessário um desbridamento cirúrgico, como o Caiafa comentou, mais profundo, pode ser ambulatorial, mas pode ser eventualmente com o paciente internado. Importantíssimo tirar a carga da região da ferida, seja com órteses, próteses ou o gesso de contato total, controle do edema e os curativos, na verdade, é uma parte dessa equação toda, seria quase que a cereja do bolo, para a gente fechar o tratamento como um todo. E o que nós podemos considerar as características ideais para um curativo qualquer? Poderia ser uma perfurante plantar, poderia ser uma úlcera venosa, ou mesmo uma escara, mas algumas características são, em comum, muito desejáveis. Talvez a principal, que eu acho mais importante, seja manter uma umidade adequada. Ferida seca não permite a migração de células de regeneração, enquanto que feridas muito úmidas são um verdadeiro caldo de cultura. Podem macerar a pele, aquele curativo molhado, babando, é uma porta escancarada para a entrada de bactérias. Então, isso aqui não pode, isso não existe. Seria bom que esse curativo ele ofereça algum grau de proteção térmica, evite perdas, por exemplo, pacientes isquêmicos, evite o dano à ferida na sua remoção, isso é muito comum naquelas feridas mais secas. Curativos que ressecam tendem a arrancar os brotos de pele quando são retirados, e de preferência, quando retiramos esses curativos, que ele não deixe fragmentos, que ele não deixe debris, partes dele mesmo, que muitas vezes são bastante difíceis de remover, principalmente quando a ferida é um pouco mais dolorosa. Como características, eu diria, secundárias, seria muito interessante que o paciente, que o custo seja viável para o paciente, seja viável para o serviço, para o Estado, que possa ficar um pouco mais de tempo sobre a lesão, isso facilita toda a logística da coisa, que não atrite, que não interfira com a pele ao redor, muito comum, curativos que, principalmente aqueles úmidos, você ter a maceração da pele em volta, que seja confortável para o paciente e que, se possível, seja bastante fácil de ser colocado e seja retirado, que não exija um pessoal especializado para que seja feito o curativo. De forma bem prática e resumida, se temos uma úlcera mais seca, precisamos fornecer algum grau de umidade para criar condições das células de regeneração poderem chegar ao local da ferida. Então, hidrogel e hidrocolóides em contato direto com as feridas, eles fornecem a sua umidade, eventualmente algumas pomadas que criam uma película semipermeável, o mesmo óleo de girassol, eles mantêm alguma umidade. Pastas de prata, sulfadiazina de prata, são formas de fornecer ou manter alguma umidade sobre a ferida. Se apesar disso permanecer muito seco na troca e começar a arrancar o tecido cicatricial, uma estratégia que eu acho bastante interessante é o uso daquelas películas de silicone multiperfuradas ou microperfuradas,
como contato primário. Essa pode ser uma boa alternativa para a gente parar de arrancar o tecido que já está cicatrizando. No outro extremo, feridas muito secretantes podem destruir a pele boa, aumentar a área cruenta, aumentar a chance de infecção. Então, é extremamente necessário a gente retirar do contato direto com essa ferida o excesso de umidade. Isso a gente consegue com aqueles curativos absorventes, com espuma, vários no mercado, com ou sem prata, né? Apesar de eu pessoalmente gostar da ideia de curativos com prata, fazendo o levantamento do que tem na literatura, nenhum trabalho de peso conseguiu realmente demonstrar essa suposta superioridade da prata, mesmo em curativos infectados. Alginatos em placa também são interessantes, uma característica interessante é que você pode deixar um pouco mais de tempo esse curativo em contato com a ferida. Essa é uma opção bastante interessante aqueles pacientes que têm muita dor na troca do curativo, a manipulação da ferida. Assim como as placas de carvão ativado, que também são boas para diminuir odores provenientes de uma lesão que esteja numa infecção intermediária. Essas são alternativas interessantes. Já naquelas lesões com muita fibrina no esfacelo, que sejam superficiais, de debridamento com lâmina, às vezes seja difícil, né? Você não consegue tirar aquele tecido, aquela fibrina fina que está grudado em cima da lesão, ou eventualmente o paciente tem muita dor, a manipulação, nós podemos tentar alguns debridantes químicos. Né? A gente pode, não está muito comprometido, o esfacelo não está muito grande, você tenta fazer o debridamento químico. Como opções interessantes, a papaína, nas concentrações um pouco maiores, né, de 4%, podendo chegar até 10%, nas concentrações mais altas, por favor, muito cuidado, proteger bem a borda, para que a mesma não seja digerida junto com o esfacelo, sem exageros na aplicação, administrar sem excessos e apenas no centro da lesão. Quando você colocar o curativo, um pouquinho vai acabar indo para as bordas, então é interessante, eventualmente, a gente fazer a proteção das bordas com curativos à base de zinco. Pomadas à base de colagenase também são interessantes naquelas lesões um pouco mais simples, sem muito esfacelo e sem muita fibrina. Para tratamento de feridas ambulatoriais não muito complicadas, de forma geral, as opções são essas que eu coloquei. Opções, eu diria, mais avançadas, seja pelo seu custo, seja pela toda a logística envolvida, como a pressão negativa, que nós precisamos de pessoal especializado tanto para retirada quanto para colocada, curativos biológicos são muito caros, terapia hiperbárica, ficam para feridas mais graves, eventualmente com comprometimento sistêmico e muitas vezes em pacientes internados. Ou nós também podemos lançar mão desses métodos na eventual falha desse tratamento inicial, quando não há uma diminuição naqueles 50% em 4 a 6 semanas. Então, havendo a falha do tratamento Marcelo, inicial... desculpa interromper, mas os 10 minutos já acabaram. Se puder adiantar, por favor. Perfeito. Era isso que eu tinha para colocar. Foi cronometrado. Obrigado, Dejan. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Marcelo. Só para vocês ficarem sabendo, a organização do Congresso já me avisou aqui que essas aulas vão ser todas disponibilizadas para quem quiser acessá-las depois do Congresso, ok? Dando andamento, eu gostaria de chamar o doutor Daniel Mendes para ele fazer a palestra Como otimizar o atendimento do pé diabético em um serviço de referência. Olá, boa tarde a todos. Só confirma, por favor, se está tudo... Estão vendo? A aula está tudo ok, pode começar, Daniel. Então, vou falar sobre como otimizar o atendimento do pé diabético. Eu, humildemente, troquei o serviço de referência para um serviço hospitalar. Meu objetivo aqui é mostrar a viabilidade de um centro de cicatrização de feridas. Especificamente, eu vou mostrar a estrutura do centro de cicatrização no hospital onde eu trabalho, o Hospital Felício Roxo, a organização do serviço, como é feita a orientação pelos indicadores e os resultados. Este é o Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte. Trata-se de uma fundação, não é tão grande assim, 355 leitos. O centro de cicatrização, ele tem uma característica que já tem uma entrada pelo estacionamento. Então, isso ajuda muito a entrada do paciente cadeirante. Então, aqui é a recepção.
São 3 consultórios, um deles com ultrassom vascular, 3 boxes para os curativos, que vocês podem ver aqui. Em 2007 foi a ideia inicial, o hospital resolveu investir, em 2008 foi feita a inauguração. Em 2014, nós ampliamos a equipe por causa do centro de cicatrização, incluindo a residência, nossa residência médica é recente. Em 2018, colocamos indicadores de segurança e eficácia, são os indicadores estabelecidos pela literatura. E no ano passado conseguimos acertar com várias operadoras os protocolos de via rápida para úlcera venosa e úlcera arterial. Como é feito, então? O paciente liga ou preenche um formulário no site do hospital querendo fazer a consulta ou encaminhado por algum médico, e existe uma marcação dedicada no call center do hospital. O que é marcação dedicada? Todas as meninas do call center já direcionam, se o paciente tem feridas, tem úlceras nas pernas, já direcionam para o centro de cicatrização e no site do hospital também. E aí, isso é avaliado pelo enfermeiro do centro de cicatrização, estomoterapeuta, o tipo de ferida que o paciente apresenta, se é uma úlcera inferior, uma úlcera de pressão, eventualmente até ostomias, e o enfermeiro direciona para os vários especialistas, a não ser que o paciente tenha uma demanda específica por algum especialista. Então, eu afirmo para os senhores que a enfermagem é a mola mestra deste centro de cicatrização, ele direciona com o atendimento dos pacientes. Nossos indicadores clínicos, então, eles foram melhorados em 2018 e são incluídos os pacientes com isquemia crítica ameaçadora ao membro. Existem indicadores de segurança de 30 dias e de eficácia de 1 ano. São baseados nessas referências, os objetivos de performance publicados em 2009 e revalidados no Global Guidelines do ano passado. Então, existe uma identificação ativa dos pacientes submetidos à revascularização do membro. O setor de qualidade do hospital liga para os pacientes e pergunta como é que eles estão, se houve complicações, se houve reintervenções e amputações neste nosso serviço ou em outro, e organiza tudo em planilha. Estes são os indicadores de segurança com 30 dias. Os indicadores de segurança com 30 dias são advindos da literatura. São MACE, Major Acute Cardiovascular Events, o máximo que pode ocorrer em 30 dias é 8%, óbito em 30 dias 2,7%, infarto 3,1%, um indicador muito importante que é o MAIL, Major Acute Limb Events, no máximo 8%. De onde que nós tiramos isso? Tiramos daquelas publicações que eu citei antes, são os objetivos de performance. E há os objetivos também com 1 ano, os indicadores de 1 ano, as intervenções no membro em 1 ano, a sobrevida livre de amputação, aqui é o inverso, 71%, taxa de reintervenção. Então, são todos indicadores retirados da literatura. Então, aqui um exemplo do que ocorreu em 2018 e 2019, dos indicadores de 30 dias. Nossa taxa de amputação maior, em 2019, um pouquinho maior do que a da literatura, o índice de MACE menor que da literatura, que é a meta, a taxa de reintervenção no membro nossa maior que da literatura, isso aqui motivou medidas para a identificação do que estava ocorrendo, a taxa de óbito em 2018, 2019, no mesmo nível da meta, e os indicadores de 1 ano, nossa sobrevida livre de amputação bem alta, acima da meta estabelecida na literatura, taxas de intervenção no membro também menores, e o nosso óbito menor do que a meta da literatura. Além desses indicadores clínicos, indicadores assistenciais, vocês podem ver aqui o número de atendimentos no centro de cicatrização sempre aumentando. 2020, um ano atípico para todos nós, houve uma redução, mas nos últimos 12 meses, 6.000 pacientes, 6.345 pacientes atendidos neste centro. E vocês podem ver aqui o perfil epidemiológico dos últimos 3 meses, a maioria pacientes idosos, sendo que até alguns centenários. A maior parte dos atendimentos feitos pela equipe de cirurgia vascular,
e uma boa parte pela ortopedia, plástica. Existem vários indicadores operacionais, eu não vou citar todos aqui por causa do tempo, vou dar alguns exemplos. Taxa de reversão de conduta, para identificar melhorias referentes a condutas terapêuticas. A gente identifica aqueles pacientes que tiveram necessidade de reverter a conduta porque piorou a lesão. Taxa de ocupação no box, percentual de pacientes deshospitalizados. Esse é um indicador muito importante para saber o número de pacientes deshospitalizados pelo centro de cicatrização. O quadro de pessoal do Centro de Cicatrização de Feridas é um enfermeiro estomoterapeuta, vocês podem ver que é bem enxuto, 3 técnicos de enfermagem, que ficam só lá, e 2 secretárias, e a equipe médica, que não é o ideal, existem ainda deficiências, há necessidade de fisioterapia, em breve haverá nutricionistas, mas ainda cabem mais pessoas numa equipe interdisciplinar. E vocês podem ver aqui que é uma situação bem rentável para o hospital. No último ano, houve um faturamento direto do centro de cicatrização neste valor, 640 mil, uma média mensal assim, e com um baixo custo mensal. Então, numa matemática simples, vocês podem ver que é algo bem rentável para o hospital. Por fim, estabelecemos protocolos de cuidados com a úlcera venosa. O que é isso? Não é nada diferente do que há na literatura, mas é acordo com as fontes pagadoras, em que não há necessidade, por exemplo, de pedir pré-autorização para fazer desbridamento, para fazer alguns tipos de coberturas e mesmo para fazer compressão. Se o paciente já entra com uma úlcera venosa, já entra no protocolo Fast Track de cuidados rápidos e várias operadoras já pagam tudo aquilo que é necessário, desde o desbridamento até alguns tipos de compressão. Esse é um exemplo, a bota de Una. A bota de Una é uma terapia de primeira linha para a úlcera venosa. Existem outras terapias de primeira linha, mas é a que foi acertada com a principal fonte pagadora do nosso centro. Bandagem multicomponente também considerada uma primeira linha e também acertadas com algumas fontes pagadoras. E da mesma forma que fizemos com a úlcera venosa, fizemos com o pé diabético e a úlcera arterial. Ou seja, procura-se não haver atraso no tratamento do paciente, baseando desde o tratamento na classificação Wi-Fi, o desbridamento ambulatorial, a rápida revascularização e a deshospitalização. No nosso protocolo, pacientes com altos graus da classificação Wi-Fi, com risco de amputação alto, já são internados e a gente já procura revascularizá-los em no máximo 3 dias. Outra questão muito importante foi a deshospitalização e 2 medidas que impactaram muito. Uma equipe dedicada ao acesso venoso, ao estabelecimento de PIC, o acesso central de inserção periférica. Existe uma equipe de enfermagens e de cirurgiões vasculares dedicados para o acesso venoso. E a terapia por pressão negativa, também estabelecida com as fontes pagadoras, já não há mais, na maioria das vezes, aquele atraso de vários dias para aguardar a terapia por pressão negativa. Então, isso favoreceu a gente agilizar a deshospitalização. Este é um exemplo de uma terapia de pressão negativa de uma lesão incisional. Então, concluindo, a marcação dedicada no call center e no site foi muito importante para o aumento do atendimento no centro de cicatrização de feridas. A avaliação pelo enfermeiro especializado é a mola mestra, é a parte central deste centro. O controle dos resultados pelos indicadores, no jargão, né, aquilo que pode ser medido, pode ser melhorado, isso tem sido aplicado nos últimos anos. E os protocolos de via rápida acertados com as fontes pagadoras facilitou o tratamento. Então, deixo aqui também meus contatos, e esta é uma foto que nos traz muito orgulho de um dos prêmios de qualidade que o Centro de Cicatrização ganhou no hospital. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Daniel. Achei de extrema importância e muito interessante todos os temas. E eu já tenho um centro de tratamento de feridas há mais de 10 anos. A gente só faz atendimento para convênios, a gente não atende o SUS. E para mim foi super interessante todas as aulas e essa conclusão com o Daniel do serviço de lá.
para mim foi muito instrutivo. Eu sempre achei que centro de tratamento de ferida deveria ser uma coisa que o cirurgião vascular deveria abraçar como si, e não deixar para outras especialidades assumirem esse caminho. E fico feliz que vários colegas estão tomando a iniciativa de fazer serviços assim. Queria abrir, então, para os debatedores. Vamos começar por Xavier, então. Xavier, se puder iniciar o debate, eu lhe agradeço. Boa tarde, pessoal. Obrigado, doutor Jean. Inicialmente, quero agradecer a organização desse evento, pela inclusão do meu nome, parabenizar pela organização, um evento de altíssimo nível, tá? E gostei muito das aulas que foram apresentadas nessas palestras, porque o pé diabético realmente é um problema socioeconômico e cultural que depende muito do início. A gente pode evitar as complicações do pé diabético, as desestruturações, iniciando os cuidados com a neuropatia, controle da glicemia, que pode evitar a neuropatia, e isso vai diminuir as desestruturações dos pés, que vai favorecer a úlceras, e as úlceras infectadas, a gente já sabe onde vão terminar. As estatísticas são variáveis, mas mostra que 2 a 5% desses pacientes anualmente desenvolvem úlcera nos pés. 40% a 70% dessas amputações não traumáticas são em consequência de complicações diabéticos, né? E que 80% dessas úlceras poderiam ser evitadas, que essas amputações fossem em consequência dessas úlceras, ok? E como a gente poderia evitar? Ter um programa para orientar esses pacientes inicialmente, no período em que dá o diagnóstico de diabetes mellitus, controlar essa glicemia, porque é a grande responsável pela neuropatia, e a neuropatia pela desestruturação dos pés, tá? Então, se o governo desse atenção básica à saúde, para acompanhar esses pacientes, evitavam com certeza essas complicações de amputação, que é uma complicação evitável, se cuidando desde o início da doença neuropática, desde o início, pelo controle da glicemia. E assim, programas que são feitos, como a gente vê, o doutor Daniel falou aí, um serviço bem organizado, reduzindo as taxas de amputações, né? Mas não em todo local no Brasil que é assim, não são todos os locais. Nós temos um grupo de extensão na Universidade Federal da Paraíba, que os estudantes vão às nos ambulatórios, apresentando os cuidados com o pé diabético. Só que esses pacientes recebem essas orientações, nós mostramos folder, nós chamamos banner, e entregamos as cuidados para eles. A gente gosta até de falar para o paciente, olha, comparando mal, o nosso pé diabético tem 2 mandamentos, diferente da Bíblia, que são 10, né? Só para chamar a atenção. E quando a gente entrega aquele papel para ele, bota na porta da geladeira, porque diabético gosta muito de ir na geladeira. Mas mesmo assim, quando o paciente volta, às vezes 15 dias depois, vem com a úlcera no pé. Por quê? Porque fez uma compressa quente, uma compressa de gelo. Aí, quando você interroga, você não orientou? Não, doutor, foi o doutor que mandou. Então, se o doutor manda, eu faço. Tive que fazer, e por isso aconteceu essa complicação. Tá? Então, a gente tem que orientar, além dos nossos pacientes, orientar os nossos colegas, que tem muitas pessoas que não sabem disso. O próprio colega nosso, qualquer trauma nos pés, nas extremidades, mandam fazer compressa quente, compressa de gelo. E, para completar, às vezes ainda faz mais um anti-inflamatório, que a gente sabe que é contraindicado. Então, só quero parabenizar os palestrantes, aprendi muito com todos. Perguntar ao doutor Caiafa, a protetização dos pacientes que você trata, você consegue pelo SUS, se você tem acesso, convênios, como é que você faz?
Ô, Xavier, tudo bem? Prazer em te ver. Obrigado pela pergunta. A protetização, o governo tem um projeto que já existe há muito tempo, existe dinheiro disponibilizado para fazer órteses papéis neuropáticos, né? Durante o período em que existiu o centro lá do Hospital da Lagoa, nós conseguimos fazer isso. E fizemos mais de 400 órteses lá durante o período que estivemos à frente do centro. Mas a política acabou com o centro e acabou o projeto. Tá? No meu consultório, eu já tive um pouco maior numa determinada época, porque eu tinha uma própria oficina de órteses dentro da minha clínica. Né? Depois o meu sapateiro ficou muito velho, não tinha ninguém mais, é muito difícil você conseguir gente adequada para fazer isso, né? E acabou. No SUS é possível, mas você tem que montar um modelo e na cidade que você tiver, e tem que haver um outro grupo que faça isso, que construa essa prótese. Né? Ou você monta um local de órtese e prótese no sistema público de saúde, ou você vai comprar. Para comprar é difícil, porque não existem muitos locais que fabricam adequadamente essas órteses, entendeu? Ou você faz alguma coisa diretamente, como no Hospital da Lagoa nós fazíamos, e no meu antigo consultório, com esse colega nós fazíamos, ou então você tem que comprar as órteses pré-fabricadas, que não são as mais adequadas. Deixa eu só, Daniel, essa mesma pergunta que Xavier fez para a Caiafa, você poderia responder? No serviço de vocês têm esse suporte de órteses e próteses? Não temos não. É também uma deficiência. A gente tem a associação com a gente tem um bom relacionamento com duas empresas de órtese e prótese, que são as maiores aqui em Belo Horizonte, e talvez no estado, não sei, mas são empresas que nos dão muito bom suporte. Uma prótese uma prótese abaixo do joelho, acho que varia aí entre 7 a 20 mil reais, se não estou errado. Agora tem próteses de coxa de mais de 100 mil reais, próteses ultrassônicas e tal. Então é um dificultador realmente. Até onde eu sei também não tem essa cobertura pelas fontes pagadoras, pelos convênios, não. Eliud, você pode falar alguma coisa? Você que tem um serviço no Espírito Santo bem forte de pé diabético, como é que você lida com esse problema das órteses e próteses? Veja bem, o serviço está evoluindo agora. O Estado do Espírito Santo tem um centro de reabilitação com todo o mecanismo de produção de órteses e próteses, fisiatria, e nós estamos indo para lá nos próximos meses, e dentro do centro de reabilitação, portanto, o Propel passa a atender de 170 pacientes por dia para cerca de 400 a 500 pacientes por semana, e a ideia é que nós devemos chegar aí a uma equipe praticamente completa. O Daniel falou da equipe está sendo montada ainda, mas não é possível você ficar sem o oftalmo, não é possível você ficar sem o psicólogo, não é possível você ficar sem o fisiatra, sem o fisioterapeuta, num serviço de atendimento interdisciplinar, porque aí a sua estatística também ela acaba perdendo uma série de pacientes. Um paciente oftalmopata, ele pode ser identificado a neuropatia periférica pela oftalmopatia diabética. E assim o cardiologista também é importante dentro do serviço. A principal causa de mortalidade é o paciente diabético. Até das amputações, a principal causa de mortalidade é o infarto miocárdio. Então você precisa ter toda essa estrutura, e nós estamos indo agora para o estado, nós estadualizando, na realidade, o serviço, e com todos os aparatos e profissionais necessários, que foi o que, mais uma vez, estão nos prometendo. Vamos ver se isso aí não passa de ser um milagre político de ocasião, mas torcendo para que aconteça. Tem mais um debatedor. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, cara, por favor. Para o Daniel Eliud, né? Uma coisa é prótese, né? Próteses normalmente... E outra é órtese. Né? Os estados têm as próteses para amputação infrapatelar, suprapatelar. Melhores ou piores, a maioria dos estados acabam fornecendo alguma coisa. Agora, o salvamento do pé diabético precede isso. Né? Na verdade, quando você usa prótese, você já perdeu o pé. Né? No caso específico,
lá você, Daniel, você consegue, existem grupos lá que constroem as órteses, né, em que você prescreve um sapato adequado, uma palmilha adequada e tem um bom serviço de retorno? Você também, porque eu não tenho. Hoje eu não tenho. Quando eu fazia as minhas, eu conseguia, né? Mas hoje que eu deixei de fazer, eu não tenho onde mandar fazer um sapato adequado, mandar fazer uma órtese adequada para o pé, para que aquele pé não seja amputado, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade, apesar de o Eliúde lida com o serviço público, o Daniel com o serviço privado, né? No serviço público existe financiamento público, existe, há muitos anos atrás já se pagava R$600 por par de sapato, né? Se fosse feito adequadamente, prescrito. Hoje deve estar mais do que isso, com certeza, ou no mínimo isso, que é um valor que dá para construir um sapato desse. Mas você tem que ter um local adequado para fazer. E é isso que você vê. Numa cidade como Belo Horizonte, numa cidade como Vitória, a gente não tem. Ou, a pergunta, tem? Doutor Caio, resumidamente, os dois podem responder resumidamente e passar para o próximo debatedor, por favor. Sim, né, existem duas empresas muito boas, muito corretas em Belo Horizonte, que temos bom relacionamento técnico e científico, sempre fazemos reuniões conjuntas com fisioterapeutas de lá, com técnicos de lá, e então eu acredito que a resposta para a sua pergunta é sim, existem duas empresas boas em Belo Horizonte. Nós também, o doutor André, que trabalha no nosso serviço, trabalha conosco no Propé, ele já está trabalhando no CREFS, e lá tem suporte de órtese e prótese. Os pacientes ficam 1 semana, 10 dias, se precisarem, alocados dentro do centro de reabilitação, com transporte de volta, e aí vai em todos os municípios do estado. E para nós, a partir firmada essa parceria com o estado, isso vai praticamente ser o dia a dia nosso, tanto a órtese quanto a prótese. Maravilha, isso explica por que o Rio de Janeiro continua tendo, apesar do seu tamanho, da sua pujança, uma das piores saúdes do Brasil. Uma das piores, essa sequência de governador também fica difícil, cara. Deixa eu passar para o próximo, colega, deixa eu passar para o próximo debatedor, doutor Davi Damasceno. Por favor, doutor Davi. Boa tarde. Queria agradecer a pessoal da sociedade, a Gutenberg, que eu sei que ele já deve estar angustiado com a hora. Queria parabenizar quem organizou esse módulo, porque foi de uma sequência didática, lúcida, mais clara impossível, da anatomia, do procedimento ambulatorial, do tratamento de curativo e de como pode funcionar um fluxograma organizado. Este mês, o nosso centro, criado há 10 anos, quer dizer, está fazendo 10 anos que o nosso centro foi criado, e nós estamos nesse tripé de orientação de atendimento primário, procedimento ambulatorial e de internação, curativo domiciliar e retorno agendado. Então, assim, a sequência, a sociedade vem lutando há muito tempo no sentido de cada vez mais isso ficar configurado, que é através de uma organização, de um fluxograma, que a gente vai conseguir tratar essa patologia tão complexa. E a partir daí, a nossa tendência é começar a ver também essa questão de órtese e prótese, porque como todos os estados, as órteses e próteses são feitas sem tanta qualidade, para baratear preço, porque é SUS. E aí, lá na frente, você ganha outro problema, que é uma lesão pela prótese. Eu queria só parabenizar e achei de uma lucidez e sequência muito bom esse módulo. Parabéns à organização. Obrigado, Davi. Só para finalizar, e aí uma pergunta para todos os colegas, falaram muito no podólogo, né, na atenção primária, mas vocês acham que o cirurgião vascular deveria entrar em que momento nessa atenção ao paciente com feridas? Seria no sistema público, eu digo, seria já no programa de saúde da família ter um cirurgião vascular nas várias UPAs para fazer o diagnóstico, ou no centro de referência em relação a isso? Eu queria uma opinião de todos, resumidamente, rapidamente. Primeiro que é o seguinte, há uma confusão muito grande. O podólogo, sim, é um enfermeiro que ele pode ser o podólogo técnico ou uma especialização da enfermagem. Não existe o termo podiatria,
e isso está sendo colocado de maneira maléfica pela enfermagem. Isso não existe. A podiatria é uma terminologia que veio abrasileirando pela enfermagem, ela é uma associação médica e americana, iniciada em 1912, e isso é muito perigoso. A gente tem visto outdoors, tratamento de pé diabético com enfermeiro, podiatra, isso não existe. A sociedade precisa entrar nessa esfera, e assim, o atendimento ele tem que ser para clínico e cirurgião simultâneo. O enfermeiro, ele é um apoio, mas o cirurgião vascular, por ter uma formação clínica e cirúrgica, ele deve sim ser o cerne, deve ser o coordenador de todos os serviços. Eu não abro mão disso, eu não aceito de forma nenhuma esse termo podiatra de maneira alguma para a enfermagem. Eu acho que isso é muito perigoso para nós. Isso que eu joguei esse tema. Queria só ouvir uma opinião mais resumidamente de todo mundo, por favor. Caiafa. Aproveitando a deixa do Eliud, realmente não há cabimento a utilização de enfermeiro podiatra, isso é uma criação para invadir a área de outras, de uma profissão técnica, né? E tentar usufruir a partir daí. O cirurgião vascular, é claro que ele, no serviço público, ele está no nível secundário e no nível terciário. No nível primário, não há como ele estar, né? Porque o nível primário é a equipe de saúde da família, a estratégia de saúde da família. Por isso, aquele educação das equipes é importante para que se resuma isso de uma forma e ele seja identificado o doente adequadamente e encaminhado para onde tem um especialista. No nível secundário e no nível terciário é primordial, e quem tem que estar é o cirurgião vascular, de preferência com ortopedistas, com todas as outras profissões paralelas, e eu defendo tremendamente a presença do podólogo técnico na rede primária e na rede secundária, porque eles podem nos ajudar muito, senão quem vai acabar fazendo isso, ou somos nós mesmos, esses debridamentos, ou é uma enfermeira que vai dizer que é podiatra. Tá? Marcelo Moraes, por favor, Marcelo. Limita a opinião. Pode falar, Gutenberg. A gente já passou 17 minutos dessa sessão. Tá, ok. Então a gente já deu todas. Eu sei que o pé diabético, até Davi perguntou quem foi que fez palpitante. Realmente uma sessão. Você são muitos pés com isso. É uma sessão extremamente ilustrativa. A gente podia passar mais 1 hora conversando sobre o pé diabético, que tinha assunto. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer ao moderador pela paciência de segurar os palestrantes. Isso aí eu não tinha dúvida que ia passar um pouco do tempo. Mas eu quero agradecer a todos, a Marcelo, a Daniel, Xavier, Davi, todos que abrilhantaram essa sessão.